Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Jesus tinha acabado de curar um surdo, mudo, expelindo um demônio que estava nele, e os fariseus, os religiosos da época, inimigos de Jesus, sem querer admitir o poder evidente de Deus na vida de Jesus, disseram: ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios, que é Belzebu ou Satanás. Jesus então se volta e diz para eles: toda palavra, todo pecado, toda blasfêmia que vocês proferirem contra o Filho do Homem será perdoada, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Ou seja, Jesus queria revelar a verdade a respeito daqueles líderes hipócritas. Eles pareciam santos aos homens, eles se vestiam de determinada maneira, faziam determinados rituais para dar a impressão de que eles eram íntimos de Deus, mas aquela palavra que eles falaram: esse homem está cheio de Satanás e é por isso que ele expele demônios, aquilo revelou a verdade a respeito deles. Eles não conheciam a Deus. Na verdade, eles estavam caminhando para a condenação, haviam cometido o que Jesus chama da blasfêmia contra o Espírito Santo. E em seguida Jesus nos diz essas três coisas aqui. Primeiro, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ela fala. Versos 33 a 35, é quando ele se refere aos fariseus como raça de víboras. Segundo, ele diz que nós daremos conta de cada palavra que nós dissemos. Ele chama de palavra frívola. Nós vamos dar conta destas palavras no dia do juízo. Verso 36. E ele termina dizendo que há somente dois resultados no dia do juízo: pessoas que serão justificadas e pessoas que serão condenadas. É o que nós queremos ver nessa noite, na expectativa de que Deus use essa palavra do Senhor Jesus, que será exposta nessa noite, para que nós conheçamos mais a respeito de nós mesmos, para que nós façamos uma avaliação do nosso estado diante de Deus, e para que nós possamos, de fato, nos voltar para Ele e pedir que Ele nos dê um coração de onde jorrem palavras abençoadoras. Vamos começar então com o primeiro ponto das palavras de Jesus, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ele fala, e eu acrescento, pelo que ele escreve. Verso 33 a 35. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O Senhor Jesus nos diz no verso 33 que árvores boas darão frutas boas e árvores que não prestam darão frutas que não prestam. Ou seja, é assim que funcionam as coisas na natureza. Árvores boas darão sempre frutas boas, e árvores más elas darão, ou árvores que não prestam, o fruto também não vai prestar. Tiago, na sua carta, diz alguma coisa semelhante. Ele diz que fonte de água doce produz água doce, fonte de água salgada produz água salgada. Existe esse princípio na natureza de que as coisas funcionam de acordo com a sua origem. É um princípio que Deus estabeleceu na natureza. Lá no livro de Gênesis nós lemos que Deus, quando criou o reino vegetal, ele criou árvores que davam semente e fruto de acordo com a sua espécie. Ou seja, você conhece a natureza de uma árvore pela qualidade da sua fruta. A semana retrasada eu ganhei um presente muito legal. As senhoras da igreja, elas foram para uma fazenda chamada Jabuticabal, eu acho, e trouxeram assim, um container desse tamanho com jabuticaba. Nossa,
Que coisa gostosa. Eu não conseguia, você sabe como é comer jabuticaba, né? Quando é doce, você não consegue parar, você não come uma, vai uma atrás da outra. E a mim olhou para mim e disse: você está comendo com caroço? Porque não dava tempo nem de tirar o caroço, eu engolia quase que com casca tudo, de tão bom que estava a coisa. Sexta-feira nós fomos a Jataí, eu fui pregar no aniversário do Instituto Samuel Graham, e estávamos hospedados no hotel. Aí de manhã, café da manhã, quando eu olho, o que é que tinha na mesa, o que é que tinha lá? Jabuticaba. Enchi o meu prato e na primeira mordida eu cuspi fora. Eu nunca vi uma jabuticaba tão azeda na minha vida. Que coisa horrorosa. Pela jabuticaba, eu sei que aquela de onde as senhoras trouxeram o container para mim, que aquelas árvores prestam. Eu não sei de onde vieram aquelas de Jataí, mas eu sei que não prestam aquelas jabuticabas, aqueles pés de jabuticaba. Você conhece a árvore pela qualidade da fruta. Esse é um princípio que não precisa de demonstração. O que Jesus quer dizer é que as pessoas são assim também. As pessoas são assim também. Pessoas que não prestam, elas vão dar frutos que não prestam. E no caso são ações, mas especialmente palavras. As pessoas podem invernizar o exterior, podem disfarçar um pouco, mas cedo ou tarde, a má qualidade do seu coração vai ficar evidente por aquilo que elas falam, pelas palavras que elas dizem, por aquilo que elas digitam. Cedo ou tarde, as palavras vão revelar que tipo de árvore aquela pessoa é. Esse é o primeiro ponto aqui do Senhor Jesus. Ele traz 3 ilustrações para reforçar o que ele está dizendo. Primeiro, a fruta e a árvore que eu já mencionei, que está aí no verso 33. Pelo fruto se conhece a árvore. A segunda ilustração é de cobras venenosas, quando ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? A ninhada de cobra, né, se você quisesse traduzir. Víbora é uma serpente extremamente venenosa e tóxica. Da mesma forma que víboras, elas destilam veneno e morte, e elas não podem produzir perfume, alimento, ou garapa, suco de caldo de cana ou qualquer coisa assim. Víbora vai produzir veneno sempre, e assim também pessoas más, elas nunca poderão dizer coisas que são verdadeiramente boas, espirituais, salvadoras, cheias de graça e que abençoam. Como? Verso 34, vocês podem falar coisas boas sendo maus. Jesus estava se referindo aos fariseus e dizendo: vocês nunca vão poder falar a verdade, vocês nunca vão dizer coisas boas, coisas que abençoam, coisas que edificam, porque o problema é o coração de vocês, não são as palavras, mas o coração de vocês. Vocês são como uma ninhada de cobras, ou como árvore que não presta, que só dá fruta que não presta. A razão, ele diz aqui, ainda no final do verso 34, é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E assim ele estabelece uma relação direta entre a boca e o coração. Geralmente a gente pensa que a relação é entre a boca e o estômago, né? Mas Jesus muda a anatomia humana aqui. Ele diz que a relação é entre boca e coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós somos lá no íntimo, que está oculto, é a nossa verdadeira natureza, que as pessoas não percebem, e que se torna conhecido dos outros por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós escrevemos. Alguns, como eu disse, até tentam disfarçar o que está no coração, mas cedo ou tarde aquilo que ele é, transborda pelo teclado ou pelas suas palavras. O que revela a verdadeira identidade de uma pessoa não é a sua aparência física, não é o seu status financeiro, mas é aquilo que ele diz, é a sua conversa, aquilo que a pessoa escreve. Uma vez eu li a história de um artista muito famoso que resolveu pintar um cenário que ele tinha descoberto num passeio que ele tinha feito. Eu não me lembro qual foi o país da Europa. E ele então foi para aquele parque maravilhoso com o qual ele havia se encantado, levou lá o seu cavalete, levou a paleta com as tintas, os pincéis. Era um dia belíssimo, ele escolheu um lugar onde tinha um laguinho assim, com árvores frondosas, e os raios do sol filtravam-se através
das plantas e das folhas e fazendo desenhos coloridos, né? Era muito bonita a cena, e ele começou a pintar aquele cenário magnífico. De repente veio um incêndio, começou um incêndio no bosque, algum turista descuidado, enfim, o bosque começou a pegar fogo, e de dentro daquele bosque lindo e maravilhoso começou a sair cobra, porco-espinho, rato, aranha. Geralmente as pessoas são como aquele bosque, mas deixa chegar o incêndio da raiva, aí você vai ver o que é que vai sair da boca da pessoa. Deixa chegar a contrariedade, deixa chegar o confronto, deixa chegar o desagrado, aí você vai ver que daquele bosque bonito sai cobras e lagartos da boca. As pessoas até tentam disfarçar isso aí, mas tem uma hora que não tem jeito, o que você é se manifesta, sai mesmo, pela sua boca ou pelos seus dedos, pela boca e pelos dedos. É isso que ele quer dizer aqui, que cedo ou tarde, assim como víboras só produzem veneno, cedo ou tarde, pessoas que têm problemas no coração evidenciarão esses problemas e estas falhas por aquilo que elas escrevem. Terceira ilustração do Senhor Jesus para esse ponto, lembrando que a primeira foi da árvore e o seu fruto, a segunda foi da ninhada de cobras, e agora o tesouro de alguém. Verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mais uma vez, o tesouro de um homem é o seu bem mais precioso, é o seu coração e aquilo que ele é por dentro. E como um tesouro, aquilo é oculto, aquilo é escondido por causa do seu valor. Da mesma forma que uma pessoa cuida com muito zelo do seu tesouro, ela cuida do seu interior, do seu coração, ela abriga aquilo, ela esconde. Mas da mesma forma que um homem revela que tipo de tesouro ele tem escondido na sua casa, tirando objetos daquele tesouro, também nós vamos mostrar o que está entesourado no coração através das palavras que a gente arranca do coração. Eu estou dizendo arrancar porque a palavra tirar, que está aqui no grego, significa literalmente deixar jorrar. É como alguém que espreme uma pasta de dente. Você já espremeu, não é? Pasta de dente. E sai, né? Se espreme e sai. Então, a ideia é essa daqui: o homem bom espreme do tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau espreme do tesouro do seu coração coisas que não prestam. Homens maus colecionam e guardam coisas no coração, como emoções, memórias, mágoas de rancor, de vingança, de impureza sexual, e aí eles espremem aquilo ali e estoura e revela o que está dentro dele. Ou às vezes Deus arranca de dentro do coração que está oculto para que a verdade seja conhecida. Da mesma forma, pessoas boas, como diz aqui o Senhor Jesus, colecionam e guardam como a um tesouro coisas boas dentro de si: perdão, alegria, paz, gozo, benevolência, bondade, perdão, misericórdia, e eles fazem isso sair do seu coração e abençoam outras pessoas. Em resumo, o que Jesus quis dizer nesse primeiro ponto, que está no verso 33, 34 e 35, é que as palavras dos fariseus revelavam quem eles eram de fato. Ou seja, eles não conheciam a Deus, eles não eram pessoas salvas, embora tivesse toda aquela aparência. E a aplicação é óbvia. As nossas palavras, semelhantemente, elas podem revelar o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Apesar da nossa religiosidade, da nossa frequência à igreja, apesar da nossa tradição, apesar de outros exercícios espirituais que nós façamos, mas o que revela realmente o que nós somos é aquilo que nós dizemos. Vamos agora para o segundo ponto nas palavras de Jesus. O primeiro foi esse, que as palavras revelam o que nós somos. Segundo, no dia do juízo, as pessoas darão conta a Deus de tudo que falaram. Verso 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E eu acrescento, não só palavra proferida, mas palavra escrita também. O Senhor Jesus aqui nos adverte que há um dia que Deus reservou para julgar as pessoas. Esse dia não é agora,
mas é um dia que se encontra ainda no futuro, quando Deus haverá de trazer a juízo as obras e as palavras de todas as pessoas diante dele. Esse será o dia da vinda de Cristo, o final desse mundo, da história desse mundo como nós o conhecemos. É o dia que Deus reservou para fazer justiça, a justiça que tanto nós queremos. Ele reserva um grande dia em que finalmente Ele vai fazer justiça definitiva e completa nesse planeta. E nesse dia, Ele diz aqui, Ele vai cobrar de cada pessoa o uso das palavras. Jesus diz que Ele vai pedir contas de toda palavra frívola. Frívola, literalmente, no grego, significa inútil. Palavra inútil, palavra que não serve para nada, palavras, portanto, que não abençoaram, não edificaram, não ajudaram. Todos nós haveremos de dar conta das palavras. E é interessante que, na primeira parte, o Senhor Jesus foca nas palavras más, palavras destruidoras, mas aqui na segunda parte, ele diz que Deus vai cobrar também palavras frívolas. Ou seja, não há meio termo. Se você diz assim, eu não digo palavras que destroem a vida dos outros, a resposta é, mas você não diz nada que abençoa a vida dos outros. Essa é a palavra inútil, a palavra frívola. A anemia. A anemia, qual o perigo da anemia? O perigo da anemia, a anemia não é agressiva. O perigo da anemia é que ela é falta de alguma coisa. Ela falta ferro, falta cálcio. É anemia, eventualmente ela vai matar. Ela não é agressiva em si, mas ela é a falta de alguma coisa. Palavras frívolas, elas podem não agredir, mas o problema com elas é que elas são inúteis. E como tal, aí reside o seu perigo. Deus vai julgar as pessoas, então, de acordo com as palavras que elas disseram, e eu acrescento, escreveram. E naquele dia, porque é o dia do juízo, não haverá misericórdia. De nada vão valer desculpas que nós costumamos usar aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu digo o que me vem na telha, eu digo o que me vem na cabeça. Outros dizem assim, não, eu sou muito espontâneo. Eu falo assim, eu digo, sou muito sincero. Eu sou extrovertido, é assim que eu sou. Outros dizem assim, não, mas eu não tinha intenção, eu estava só brincando, era uma suposição. Já ouvi gente dizendo assim, é bom eu ser assim, pastor, porque aí eu estouro e logo passa. Mas venha ver o estrago que seu estouro fez. Já viu o estrago que uma explosão faz? Né? Venha ver o estrago que a sua explosão fez. Naquele dia, as palavras, elas vão revelar o que nós somos. Por exemplo, pessoas que falam mal de outras, conta vantagem, fala o que não deve, que se compara, que critica tudo, revela o quê? Que é uma pessoa arrogante. É uma pessoa arrogante, é claro que é. Porque ela fica falando mal de todo mundo, contando vantagem sobre os outros, comparando-se com outros e critica todo mundo. O que é que isso revela? Arrogância. Ou pessoas que falam sem parar, que falam o que não deve, que diz que é extrovertido, que é espontâneo, que fala tudo assim. O que é que isso revela? Falta de domínio próprio. Essa pessoa não tem controle, é descontrolada essa pessoa. Ou uma pessoa, por exemplo, que expõe sua vida, da sua família, a vida dos seus filhos, do marido, da mulher no Facebook. O que é que isso revela? É um bobo. Falta de sensatez. Falta de sensatez. Pessoa que se expõe. Uma pessoa que fica tirando selfie o tempo todo, né? Selfie. É aquele autorretrato, selfie. Fica tirando assim, tá cheio disso no Facebook. O que é que isso revela? É inocente? Não. Vaidade. Um selfie vai lá, mas 10? É vaidade mesmo. Uma pessoa que posta piada suja, conta palavra, diz palavrão, repete vídeos e fotos sensuais que os amigos compartilham. O que é que isso revela? Impureza mesmo, impureza no coração.
Porque quem quer andar com Deus não compartilha vídeo sensual ou palavrão, coisa dessa natureza, mas é o que você mais vê na internet, é crente compartilhando lixo. Acusações, ironia, zombaria, o que é que isso revela? Mágoa, ódio. Brincadeiras inconvenientes com as coisas de Deus, chocarrice, o que é que isso revela? Irreverência. A lista é grande. No dia do juízo, as palavras vão dizer exatamente o que é que nós somos. Aliás, elas já dizem agora. Elas já dizem agora, não dizem? A gente conhece uma pessoa pelo aquilo que ela fala. Palavra dita ou palavra escrita. E porque hoje é a época da imagem, eu acrescentaria, nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala, digita e posta. Estou me referindo a imagem, vídeo, compartilhamento, esse tipo de coisa. Revela realmente o estado da pessoa. Olá, meus irmãos e irmãs, muito obrigado por terem chegado ao final de mais um vídeo aqui no Reformadores da Igreja. Nós queremos agradecer sempre por ter estado conosco, assistido os nossos vídeos, e nós pedimos que você deixe um like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e, claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam também aprender do conhecimento da Palavra de Deus. É sempre importante você enviar o link também no WhatsApp, nos grupos nos quais você participa, para que as pessoas ao seu redor possam ouvir uma mensagem tão preciosa, importante, trazida pelo reverendo Nicodemos a respeito das palavras, a respeito daquilo que nós proferimos, porque Deus julgará cada um de nós segundo também o que nós dizemos. Então, muitas vezes esse é um tema pouco abordado na igreja, e nós infelizmente vemos cristãos com linguagem inapropriada, fazendo piadas jocosas, proferindo ofensas, e muitos também às vezes se portam com uma aparência religiosa, mas quando abrem a boca revelam de fato a ira, a imoralidade e diversos outros pecados no seu coração. Então nós temos que refletir a respeito disso, buscar nos corrigirmos a respeito do mal que às vezes ainda prospera no nosso coração. E aqui eu estou falando dos pecados não tratados, dos pecados que precisam ser resolvidos, porque as palavras revelam o que estão em nosso coração. Então eu quero que essa palavra seja uma reflexão para a sua vida, para a forma com que você tem se expressado, e que você possa observar e se autoexaminar e ver se essas expressões, essas palavras, o tom das palavras que você tem usado, talvez não seja uma expressão do pecado que ainda está no seu coração, da maneira com que você ainda não tratou ele. Então nós precisamos sim ter atitudes santas e palavras santas, não só no que dizemos, mas também na forma como nos expressamos nas redes sociais. Muitas vezes nós somos tentados a entrar em discussões sem nenhum tipo de fundamento, às vezes que não vai edificar a vida de ninguém, principalmente em períodos de política e discussões por temas banais. Nós precisamos, como crentes, evitar esse tipo de atitude e precisamos imediatamente corrigir qualquer atitude nessa direção. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vejo você no próximo vídeo aqui no Reformadores da Igreja.